apresentar nosso outro convidado, meu amigo Dinei. É professor de Educação Física. Ele vai estar passando algumas informações para a gente. E aí, Dinei, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Boa noite, meus irmãos em Cristo. Prazer enorme estar aqui com vocês, a convite do meu amigo Tiagão, falando para mim os 3 pilares de uma saúde, como é que eu posso dizer, uma saúde longínqua, uma saúde que os 3 pilares que vai levar você a ter uma saúde, viver bem, viver mais, viver para Cristo, inclusive, porque, como o nosso pastor falou, não adianta você cuidar do corpo e esquecer das suas emoções, esquecer da sua vida espiritual, que isso não vai te adiantar de nada. Mas também a gente não pode viver só da vida espiritual e da emocional se o seu corpo estiver fraco. Como é que isso vai funcionar? Isso não vai funcionar, não tem como. A Bíblia diz que nós somos, o nosso corpo é o templo do Espírito. Logo, se a gente cuidar do nosso corpo, a gente vai conseguir adorar a Deus muito melhor. Porque, pensa comigo, uma pessoa que louva precisa de quê? Condicionamento. A pessoa que prega, você em casa, você brincando com seu filho, você brincando com seu neto, você precisa ter um preparo físico para isso. Então não é brincadeira, não é sobre contemplar, você ter, quero ter um corpo perfeito. Não é isso, isso aí é outra história. Inclusive o pastor até terminou falando de uma passagem bíblica que fala sobre isso. Não é sobre a vaidade do corpo, é só que você ter uma vida saudável. O que eu tenho para falar aqui é o seguinte, principalmente nessa parte, nesse momento que a gente está vivendo, esses últimos 4, 5 meses, nessa pandemia, né? As pessoas descobriram que não estavam levando uma vida tão saudável quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de exercício físico, e começaram a falar assim, mas essa pandemia, esse vírus vai atingir só os mais velhos. Aí começou a descobrir que pessoas com 38 anos estavam falecendo, pessoas com 40, e descobriram o quê? A obesidade. Hoje já tem estudo que diz que os obesos já estão nesse grupo de risco junto com os idosos. Então, a obesidade, você tem 4 vezes mais chance de conseguir contra esse vírus ficar. E como é um vírus, a gente fala, ele atinge muito a parte pulmonar. Se você não tiver uma vida ativa, saudável, há grandes chances de você ser acometido e vir a ser grave. Alguma coisa? Para quem está voltando, né, de um longo período de inatividade, o que você recomenda com relação à intensidade, né? Assim, não deveria nem ter parado, né? Porque em casa, que a gente mais, eu mesmo fiz, continuo fazendo até, mas assim que começou, a gente ficou fazendo programas até individualizados, a pessoa manda mensagem, a gente responde com carinho. Então, mas é o seguinte, como eu falei que as pessoas descobriram que estava sendo acometido não só os idosos, as pessoas se alertaram e falaram, bom, tem que começar a me exercitar. E começaram a querer fazer esses programas intervalados, esses programas intensos. E isso, o que acontece? Se seu corpo não está preparado para fazer isso, a gente tem que sempre começar com uma base. Então, se seu corpo não está preparado para isso e você já começa com a intensidade alta nos exercícios, o que acontece? Tem o efeito contrário. A sua imunidade vai lá embaixo, você fica mal. Então, gente, a minha dica principal é a seguinte, se você está parado esse tempo todo, comece.
mas comece de baixo. Não queira fazer algo muito intenso, sair correndo por aí. E, inclusive, é outra coisa que eu vou deixar avisado aqui. Gente, se você quer começar a fazer um treinamento físico, a última opção é você sair correndo por aí. Por favor, comece a fazer exercício de força, procura um profissional gabaritado para isso. Por quê? Você correr vai ser saudável? Em parte. Porque você ali está carregando 700 vezes o peso do seu corpo. Então, se você não faz nada, você está sobrecarregando seu tornozelo, você está sobrecarregando seu joelho, certo? Então, gente, corrida é depois de começar a fazer um treinamento de força. Beleza. A gente sabe que as academias foram liberadas, né? Mas com todo aquele cuidado, né? E álcool em gel, máscara, e isso que eu quero entrar, né? Com relação aos exercícios com máscara, como é que fica? O que você tem a falar pra gente? Então, o que eu aconselho, se você gosta de frequentar a academia, use a máscara, mas por favor, evite os exercícios de alta intensidade, novamente, porque você ele não está conseguindo respirar bem. Apesar de falarem que tem a máscara de neoprene que serve, gente, esquece. Mas agora, se você gosta de fazer exercício ao ar livre, como são as maiorias das minhas aulas, se é você e um professor e você consegue manter o distanciamento de 1,5 m, 2 metros, não tem necessidade de usar a máscara. Vou repetir, não tem necessidade de usar a máscara. Claro que você tem que limpar lá os objetos com álcool gel, tudo direitinho. Por quê? Saiu um estudo recente que diz o vírus não fica no ar, tá? O peso dele não deixa ele ficar no ar, ele cai. A única, como é que eu posso dizer? A única exceção, são duas na verdade, que é corrida e pedalada, é o seguinte: se eu estou correndo, o vírus vai ficar no ar por conta da minha velocidade e vai alcançar uma pessoa que esteja vindo a 6 metros atrás de mim, tá? Então, nesse caso, não é bom também você sair correndo por aí onde tem muita gente. E a pedalada. A pedalada, se na corrida diz que são 6 metros, no pedal, a 20 metros, quem está vindo atrás de você a 20 metros, ainda consegue pegar esse vírus no ar. Então, se você está fazendo um treinamento de força normal no seu canto, não tem a necessidade de usar máscara. Mas se você quer fazer uma corrida, ou você sai muito cedo e sabe que não vai ter ninguém na rua onde você corre, ou então, se você quer correr ou pedalar, faça o uso da máscara. Você já chegou a falar com relação nesse momento, a gente está fazendo exercícios ou treinamentos, né, com relação a aeróbico ou de força, né? Na sua opinião, né, você acha melhor qual tipo de exercício, né, nesse momento agora? O treinamento aeróbico ou o treinamento de força? Boa pergunta. Inclusive é o tema que eu coloquei, que vai sair um vídeo no meu canal. Vou colocar hoje lá. É o seguinte, entenda. Quando a gente faz um treinamento aeróbico, normalmente a maioria das pessoas, tá? Elas buscam o quê? Eu quero ficar condicionado, eu quero emagrecer. Tá? 90% do que eu ouço é para isso que as pessoas saem para fazer um exercício aeróbico, um spinning. Mas entendam, mesmo que você faça um treinamento de força, que você levante peso, o volume total, o resultado final vai ser seus músculos sendo oxidados. Então, se você trabalhar 30, 40 minutos fazendo treino de força, ou se você trabalhar 30, 40 minutos correndo, você vai oxidar da mesma forma. Entretanto, se você está fazendo treino de força, você está protegendo muito mais o seu corpo, porque você está trazendo resistência para o seu músculo, você está criando como se fosse uma cápsula nas suas articulações, protegendo, diferentemente do treinamento aeróbico. Então, se você está retornando, se você não tem um hábito de fazer treino de força, eu indico treinamento de força ao invés de treinamento aeróbico. Beleza. E quem não está seguro ainda para voltar para a academia, né? O que você acha, né? Sem puxar sardinha, né? Você acha que
pode se exercitar em casa usando o teu canal? Assiste minhas lives lá que você vai se dar bem. O canal, para quem não sabe, no Instagram é @TeamDinei, T-E-A-M Dinei, e o YouTube é a mesma coisa, YouTube/TeamDinei. Faço lives agora terças e quintas, que eu voltei a dar aula, 10 e 15 da manhã, mas os treinos ficam todos salvos lá no YouTube. E outra coisa, Thiagão, que sempre me perguntam, mas eu vou ter resultado fazendo treino de força em casa? Vai. Por quê? Eu sempre costumo explicar o seguinte: o importante é você ver o volume total que você está fazendo. O volume que eu digo é o seguinte: número de repetições que você faz, intervalo que você dá, número de séries, isso tudo, e a carga que você pega. Isso tudo a gente tem um volume total. Então, se eu tiro a carga, eu ainda tenho outras variáveis para trabalhar. Então, tem como ter resultado sim trabalhando de casa e só com o peso do corpo, se querem saber. Uma última pergunta aqui, né? O que essa pandemia ela veio mostrar para a gente, né, com relação aos exercícios? Desculpa. O que essa pandemia ela veio mostrar para a gente, né, com relação à saúde e exercícios? Veio mostrar que está muita gente acomodada. Essa é a palavra. Muita gente acomodada na alimentação, no treinamento, e como eu falei no início, com as notícias chegando, as pessoas falam assim: meu Deus, eu não estou me exercitando, e querem fazer tudo de uma vez. Calma, a pandemia veio para mostrar isso, veio para mostrar quem precisa retornar, quem precisa se alimentar melhor. Outra coisa que eu queria falar aqui muito importante é em relação à alimentação. Gente, eu viro para os meus alunos e falo, eles falam assim: qual o melhor exercício para emagrecer? Fechar a boca. Exercício não emagrece. Sei que estou falando um monte de coisa aqui que todo mundo deve estar assim: que isso? Mas exercício não emagrece. Esse lance das pessoas falarem que você tem que gastar mais do que você ingere, você vai ficar numa luta constante e vai acabar criando uma paranoia na sua cabeça. Então pensa o seguinte, anota aí se quiser: açúcar refinado, farinha branca, que mais? São os dois princípios que formam o pão, formam os doces. Isso vai elevar a sua insulina e isso vai aumentar o estoque de gordura, tá? Então, eu costumo falar para os meus alunos até assim: você consegue ir beliscando de pouquinho em pouquinho uma torta que está na geladeira. A torta é enorme, você consegue comer. Mas agora eu quero ver você comer 1,5 kg de frango. Você não consegue comer 1,5 kg de frango. Então, se atente para isso, se atente para os alimentos que elevem a sua insulina, porque os alimentos que elevam a sua insulina, eles te dão um disparo, já é uma queda e você começa a sentir fome de novo. Se você troca isso por vegetais, por proteína, você come, você fica saciado e vai demorar muito tempo para o seu corpo começar a pedir mais alimento, tá? Aí todo mundo fala: mas não é o açúcar, não é o carboidrato que vai me fazer ter energia? Gente, entende? Existem carboidratos e carboidratos, tá? Na verdura a gente encontra carboidrato, nos legumes a gente encontra carboidrato, mas só que esses vêm da terra. Então o que acontece? Ele já vem junto com como que se dá, me fugiu o nome. Oi? Não. Ele é como se fosse, entre aspas, tá, gente? É como se fosse o veneno, tá, do açúcar refinado, antídoto. Mas ele já vem com antídoto que eles eliminam do seu corpo, diferente dos açúcares refinados, tá? O índice glicêmico é diferente. Ele vai te deixar mais saciado, ele vai te deixar com menos fome por mais tempo. Então, e outra coisa importante, Thiagão, que eu ia esquecendo de falar,
Você pergunta, mas essa insulina, existe alguma outra forma que eu eleve a insulina? Existe. Aí que a gente vai associar com os outros pilares. A ansiedade vai elevar o seu cortisol. Uma noite de sono mal dormida vai elevar o seu cortisol. E quando o seu cortisol é elevado, sua insulina dispara como se você estivesse comendo açúcar. Então você pode estar se alimentando bem, mas você precisa cuidar da sua saúde emocional para poder ajustar essa parte hormonal. Porque quando o hormônio está desregulado, o corpo fica desregulado. Você pode fazer o exercício que for, que não adianta. Quer acrescentar mais alguma coisa em relação a algum assunto específico? Bom, em relação ao assunto específico não, só queria deixar mesmo uma passagem aqui que eu separei. Terceira de João 1:2. Amado, oro para que você tenha uma boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, o que a gente trouxe aqui para vocês hoje, sobre esses 3 pilares importantíssimos, não pode estar desregulado. Os 3 têm que estar caminhando junto. Não tenta negociar com o seu corpo quando o assunto for exercício físico, quando o assunto for oração, quando o assunto for a emoção. Não negocie, porque se você negocia, normalmente você sai perdendo. Então você pede a Deus, você pega, é o que eu falo para os meus alunos, você pega e comece a fazer. E quando você começa a fazer, o início é chatinho e tal, mas lá no final você vai sentir que você teve aquele compromisso com você. Então você precisa cumprir o combinado. Isso que eu queria deixar, Tiagão. Muito bom. Muito obrigado pelo convite. Se tiver a live 2, eu estou dentro também. Então,